Olá, muito boa noite! Confira agora as manchetes do Ônibus TV de hoje. Renovações de frotas. Ouro e Prata anuncia a compra do primeiro G8DD da empresa. Expone 10. Confira os detalhes da 10ª edição da Exposição Nacional de Ônibus Novos e Antigos, que acontece em Curitiba. Scania prepara lançamento de ônibus 100% elétrico aqui no Brasil. 30 anos, 30 ônibus. Guanabara anuncia renovação de frota em comemoração ao seu aniversário. Um fiasco. Novo dono da Itapemirim Transportes Aéreos desiste do negócio após a Justiça de São Paulo bloquear bens da empresa. E ainda, o segundo episódio da série de vídeos especiais do aniversário de Maringá. Hoje você vai conferir como era o transporte na nossa cidade nos anos 80 e 90. O Ônibus TV começa agora. O Expresso Guanabara anunciou a compra de 30 ônibus 0 km. Deste total, 10 serão para o serviço Glamour DD e 20 para o novo serviço Galaxy Plus, que reúne em um único ônibus as classes leito e semileito. A empresa também destacou a pintura comemorativa de 30 anos. Segundo o Expresso Guanabara, a pintura comemorativa traz características visuais que revelam traços marcantes da Guanabara, como a modernidade e a inovação, sem deixar de lado o pioneirismo e a tradição de uma história, marcada pela excelência nas prestações de seus serviços. As primeiras viagens dos veículos com a nova pintura foram realizadas no feriado da Páscoa. De acordo com o gerente de marketing da Guanabara, Rodrigo Montaverni, a renovação da frota é constante na empresa, porém no ano em que se completa 30 anos, a aquisição de novos veículos vem com o diferencial de agregar um novo serviço e gerar novas oportunidades de viagem aos clientes. O investimento permanente na frota é uma pauta que recebe especial atenção todos os anos por ser fundamental para a segurança e conforto dos passageiros. Então, além dessa ação, temos várias outras que em breve serão divulgadas, afirma o executivo em nota. A frota da empresa atualmente é composta por mais de 400 carros. O empresário Galeb Balfacker Jr. desistiu da compra da Itapemirim Transportes Aéreos e do Itabank, segundo documento anexado ao processo de recuperação judicial do grupo Itapemirim. A informação foi confirmada ao UOL pelo então comprador. Balfacker disse que a decisão é temporária até a realização da Assembleia Geral de Credores do grupo, que deve acontecer em maio, e que as negociações serão retomadas depois disso. Segundo o empresário, o que motivou a suspensão do negócio foi a decisão da Justiça de São Paulo de decretar o bloqueio dos bens da empresa do grupo e de Sidney Piva, dono da Itapemirim, decretado no final de abril. Com isso, diz Balfacker, fica inviabilizada a transferência da empresa para o seu nome. A companhia aérea tem como donos o grupo Itapemirim e Sidney Piva, e as decisões referentes à venda do patrimônio do conglomerado devem passar pelo crivo dos credores para ser concretizada. Na semana passada, o empresário até estava animado com a compra, querendo pagar as dívidas e recuperar a confiança, com investimentos perto dos 230 milhões de reais. Balfacker diz que mantém o sonho de ter uma companhia aérea do Brasil, seja Itapemirim ou não. Agora você confere as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. No próximo dia 14 de maio, sábado, em Curitiba, no Paraná, será realizada a 10ª Exposição Nacional de Ônibus Novos e Antigos, a Expone. O evento vai ser realizado na garagem da Autoviação Redentor, na capital paranaense. O evento reúne vários modelos de ônibus, entre novos e antigos, urbanos e rodoviários. A exposição, assim como a BBF, não foi realizada no período pandêmico. Entre os patrocinadores, a Princesa dos Campos e a Marco Polo fazem parte do evento. A expectativa é que busólogos de várias partes do Brasil venham para Curitiba celebrar essa grande festa. A Scania está homologando um veículo 100% elétrico que em breve será testado aqui no Brasil. A unidade se encontra na fábrica da empresa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
Utilizando o chassi Scania C300E, o ônibus possui carroceria europeia e foi desenhado inteiramente em 3D. Com sede em Santiago de Compostela, noroeste da Espanha, a Carroceira Construsua S.A. é uma fabricante de carrocerias de ônibus, focada principalmente no transporte urbano e suburbano. Denominado N-LEC, o modelo foi apresentado no início de 2021 e é o primeiro veículo elétrico da encarroçadora espanhola. Possui versões que variam de 11,5 a 13 metros, com capacidade de até 34 pessoas sentadas e 63 em pé. A unidade de testes, aqui no Brasil, possui piso baixo, 3 portas, itinerário eletrônico, rampa de acessibilidade, ar-condicionado, sistema interno de monitoramento e retrovisor por câmeras. O veículo recebeu o apelido de Elie. A rampa de acessibilidade pode ser solicitada por um botão que fica localizado tanto na parte interna do veículo, na área do cadeirante, quanto na parte externa. Após solicitado, uma rampa é projetada na porta central, facilitando o acesso dos cadeirantes. Bastante comum na Europa, essa função possivelmente será desabilitada durante os testes aqui no Brasil, sendo acionamento controlado apenas pelo motorista. Apresentado para os funcionários da Scania em dezembro, o veículo ainda não tem uma data prevista para o início dos testes em rua, mas como a unidade já possui placa e está em processo de homologação, esses testes deverão ocorrer muito em breve. Essas foram as notícias em manchete de hoje. Agora você confere o momento Renovações de Frotas. A Aviação Ouro e Prata, do Rio Grande do Sul, está adquirindo uma unidade do Marco Polo Paradiso G8 1800DD sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RS-DD de 15 metros. Com capacidade para 55 passageiros, a configuração do veículo é composta por 15 poltronas-leito, sendo 9 no piso inferior e 6 no piso superior, e 40 poltronas semileito. O ônibus conta também com descansa-pernas, cortinas de separação entre as poltronas, geladeira, tomadas USB nas poltronas, monitores e elevador. Aliás, falando de G8, apareceram fotos do DD da CMW Transportes de Bragança Paulista. Ontem eu mostrei aqui no canal a renovação dessa empresa, onde foram adquiridos G8 1200, DD e Viageo 800. Já no Paraná, após a Garcia, a Brasil Sul também vai receber um novo lote de G8DD. Assim como sua irmã, os veículos têm chassi O500 RS-DD da Mercedes. A nova frota deverá estar em exposição na Expo Engad 2022. Já em Arapongas, a Esquitur está adquirindo uma unidade do G8 1800DD sobre o chassi Scania K440. A Grino 600, de Tupã, São Paulo, está adquirindo uma unidade do Comil Campione Invictus DD sobre o chassi Volvo B420R e Scania K400. Espera-se cerca de 10 unidades do modelo para a empresa. Já a Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, de Minas Gerais, anunciou a compra de 10 novos ônibus urbanos. Os coletivos contam com carroceria Gran Via Mid 2014 e chassi Volksbus 17230 OD. A Prefeitura recentemente assumiu a operação dos ônibus urbanos da cidade, municipalizando o serviço. Para encerrar, o governo estadual do Paraná vai entregar 144 novos ônibus escolares para diversos municípios do estado. Pelo menos 121 cidades serão contempladas. O investimento foi de 49 milhões de reais. Entre os municípios, Sarandi, Londrina e Apucarana estão na rota dos novos ônibus. Aos dourados anos 80 e 90. Quem não se lembra dessa época, não é mesmo? Hoje, no segundo episódio da série de vídeos especiais sobre o aniversário de Maringá, vamos conferir como era o transporte por ônibus aqui na nossa cidade, lá nessa época. Nos anos 80, a jovem Maringá vinha em uma crescente expansão e a região metropolitana seguia os mesmos passos.
A cidade foi crescendo e, posteriormente, o número de bairros também cresceu. Nos anos 80 e 90, Maringá sofreu um boom populacional e a prefeitura junto ao TCCC ajudaram no desenvolvimento das novas regiões através do transporte coletivo. No começo da década, ainda tínhamos o mesmo sistema de transporte dos anos anteriores, com os mesmos ônibus e numerações de linhas. Com o crescimento da cidade, novos itinerários foram criados, com Maringá estando integrada através dos ônibus. O terminal urbano improvisado ainda ficava localizado na Praça Napoleão Moreira da Silva, de frente com as Pernambucanas, onde já havia servido nos anos anteriores a outros serviços de transporte. Nessa época, uma inovação foi feita nos ônibus maringaenses. Até então, você pagava circular apenas no dinheiro. Com a modernização dos serviços, foi criado o bilhete passe fácil, visando facilitar a vida do usuário. Ao invés de você carregar um monte de dinheiro no bolso, era muito mais prático ter apenas um bilhete. Cada um valia um passe e não podia amassar, nem dobrar e muito menos molhar. A novidade foi bem aceita pela população. O único defeito era a impossibilidade de fazer integrações e a não troca por outro crédito, mas de fato já era um avanço. Nessa época, os cobradores já faziam seu papel nos ônibus, que até hoje são de extrema importância, como ajudar o motorista no troco e no embarque e desembarque, além também de manter o bom comportamento no salão de passageiros. Por volta de 1987, ainda com várias ruas sem pavimentação, o sistema de linhas de ônibus de Maringá foi radicalmente modificado, tendo as numerações e linhas que temos atualmente. Até então existia as rotas 101, 102, 105, 111 e 113, e por aí vai. A partir da mudança, novos trechos e números foram criados, como 137, 022, 415, 152, 531 e por aí vai. É basicamente o que temos hoje em dia disponível. Em relação ao transporte em si, muita coisa mudou e melhorou com a compra de novos ônibus muito mais modernos e sofisticados para a época. A cidade também ganhou uma nova padronização visual, saindo dos tons amarelo e marrom e migrando para o bege, verde e laranja. A Catedral de Maringá começou a ganhar destaque lá nos coletivos. Nessa época, a diversidade de ônibus reinava em Maringá, com a Marco Polo, Caio, Comil, Tanco e até a Condor dominando a cidade. Os chassis, claro, sempre foram Mercedes, com a Scania e até a Volvo, acredite se quiser, conseguindo sua casquinha. Nessa época, a cidade Canção realmente investia em qualidade, com frota sempre renovada e confortável, e não é à toa que tinha uma baita variedade de chassis e carrocerias. A tradicional rodoviária de Maringá seguia intacta no coração da cidade, sendo palco de vários embarques e desembarques para várias regiões do país. O ponto também servia para os ônibus metropolitanos aqui da região. Sarandi e Paysandu eram as cidades que vinham em constante crescente. Já nos anos 90, praticamente nada mudou em Maringá, principalmente nas linhas. O que acontecia era apenas a criação de alguma rota ou outra de acordo com o crescimento da cidade, como acontece atualmente. Era um trabalho de formiguinha, aqui e ali. Nesses dourados anos, também se iniciava a Era de Ouro da TCCC, principalmente relacionado ao conforto da frota, onde a empresa, de fato, começou a investir e pensar no passageiro. Esse novo pensamento da empresa e metodologia de mercado começou em meados de 1995, com a chegada da nova padronização visual dos coletivos da cidade, utilizando como base as cores prata, azul e laranja, sempre com a catedral tendo seu destaque. Essa pintura até hoje foi a melhor e mais bonita que Maringá já teve, sendo inclusive uma das melhores do Brasil, pela beleza e simplicidade. Não tinha erro, você batia o olho e via que o ônibus era de Maringá. Infelizmente, acabaram com essa padronização, sendo substituída pelas faixas verdes e a atual folha de bananeira. Nesse período, já quase no novo milênio, muitos incrementos foram feitos na frota da cidade Canção. Em 1997 e 98, chega a Maringá uma frota de quase 30 ônibus de motor traseiro, com carroceria Torino GV e chassi OH1621, recém-lançado no mercado, trazendo muito mais conforto ao usuário e principalmente ao motorista.
Também em 98, foram adquiridos os primeiros ônibus articulados de Maringá, que tinham capacidade para até 150 passageiros. Logo que chegaram na cidade, esses carros já ganharam o apelido de Minhocão e Sanfonado. É coisa do maringaense. Esses veículos marcaram muito a nossa cidade e também marcaram a chegada da Buscar aqui ao município, com os modelos Urbanos 94 e Urbanos SS. Infelizmente, 10 anos depois, os articulados saíram de Maringá para nunca mais voltar. A TCCC, na época, deu a justificativa que a cidade não comporta esse tipo de veículo e que era necessário o implemento de corredores e alargamento das vias. No mesmo lote de carros de 98, chegou a Maringá o ônibus mais confortável que a cidade já teve, o 4827 Caia Milênio 1 com chassi Scania L94UB. Esse carro contava com vários itens de conforto, que até São Paulo tinha inveja. Por dentro, tínhamos motor traseiro, ar-condicionado, piso Taraflex, poltronas rodoviárias, TV, videocassete, rodas de alumínio e vidros colados. Realmente é um show à parte, né? O modelo era realmente um espetáculo. O carro no início tinha uma pintura diferente, tendo escrito no teto os dizeres: "Rumo ao novo milênio". Esse veículo trouxe para a cidade a bilhetagem eletrônica, ainda tímida, sendo apenas um teste na época. Anos depois, os validadores foram postos como padrão nos ônibus, servindo para acabar com os cobradores. Durante um tempo, o carro recebeu a plotagem da Gol Linhas Aéreas, que na época já pertencia ao Grupo Comporte antes de receber a pintura padrão da empresa. Realmente, nessa época, a empresa caminhava para o futuro, e com certeza, esse foi o ônibus mais luxuoso que Maringá já teve. Esse carro, apesar de toda a pomposidade, não chegou a rodar muito aqui em Maringá, pelo alto consumo, mas serviu para a compra de modelos semelhantes anos mais tarde. Ele e a linha que fazia foram extintos. A 221 ligava o terminal à rodoviária da cidade. Hoje o código 221 pertence à linha do Jardim Montreal. Nessa época, já estava em funcionamento a atual rodoviária, lá na Avenida Tuiuti. A antiga servia apenas para o serviço metropolitano. Também nessa época, já estava em funcionamento o novo terminal urbano, já na Avenida Tamandaré, muito mais moderno. Uma curiosidade legal é que nessa época, a TCCC, junto à prefeitura, enfeitavam os carros com as faixas verde e amarelo nas épocas de Copa. Em 98, com o Brasil vindo embalado, com Ronaldo, né, quem não lembra, com um super time, era claro que a empresa não ficaria fora dessa festa. Saudades da época em que a cidade Canção realmente se preocupava com seus ônibus. E aí, gostaram de conhecer mais um pouco da história dos ônibus maringaenses? Na próxima segunda, temos o terceiro e penúltimo episódio dessa série, com os ônibus e a história dos anos 2000. Eu te espero. Por hoje, o Ônibus TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Amanhã tem nossa dobradinha de vídeos do fim de semana. Jornal do Ônibus e Buzz Tonight, às 7 e 9 da noite. Não perca novos conteúdos aqui do Próxima Parada. Uma excelente noite para você e um ótimo fim de semana. De Marco Polo a Caio, de Mercedes a Volks, de Comil a Buscar, de Scania a Volvo. Todo domingo você confere aqui no Próxima Parada um show de ônibus com modelos urbanos e rodoviários. Tem para todos os gostos, movimentações,
clipes, gravações internas e os detalhes dos coletivos. Você confere só aqui, todo domingo, às 7 da noite.